Demorou, mas a crise chegou. A Mercedes não lidera mais o campeonato mundial, nem de pilotos, nem de construtores. Cabeças vão rolar. Brincadeira, pessoal do GP às 10, que cabeças vão rolar, o que? Imagina. O Hamilton está 4 pontos atrás do Verstappen e a Mercedes está 1 ponto atrás da Red Bull. Agora, uma coisa a gente não pode negar, né? Finalmente aconteceu a corrida que todo mundo estava imaginando que iria acontecer em algum momento, de domínio da Red Bull e fiasco da Mercedes, né? Demorou, aconteceu na 5ª etapa. Até então a Mercedes em crise tinha vencido nada menos do que 3 das 4 corridas anteriores. Então é claro que eu estou brincando com essa história de cabeças vão rolar, com essa história de crise, mas foi muito interessante o resultado desse Grande Prêmio de Mônaco no final de semana para o campeonato, né? A corrida foi uma porcaria, acho que nem vale a pena comentar muito sobre a prova, que só dá um pouco mais de munição para aqueles que defendem a exclusão de Mônaco do calendário. Eu não estou entre esses. Eu acho o Grande Prêmio sempre muito legal como evento. Estou falando do mundo normal, né? Como evento, como excentricidade de se correr a 300 por hora no meio da rua, como história evidente, e também porque ao longo desses, sei lá quantos anos de existência do Grande Prêmio de Mônaco, porque ele é anterior, né, à criação da Fórmula 1, não foram todas as corridas ruins. A gente teve corridas históricas, corridas muito boas. Lembro aqui das vitórias do Senna, que são vitórias marcantes, o piloto que ganhou 6 vezes em Monte Carlo. Lembro da vitória do Olivier Panis em 96, uma corrida que quase ninguém terminou a prova. Enfim, do Trulli, o Trulli ganhou em Mônaco. Tem muita coisa bacana que aconteceu em Monte Carlo, e a gente não pode apagar simplesmente porque de vez em quando, ou de vez em quase sempre, acontecem corridas não muito emocionantes naquelas ruas charmosíssimas. E acontece também porque, isso acontece também porque os pilotos estão cada vez melhores, né, cara? A gente viu uma corrida nesse domingo, em 78 voltas, não teve um safety car. E os negros passando a 1 milímetro né, da grade ali e tal. Porra, é duro, viu, bicho? É duro. Então, atribuamos também os maus grandes prêmios de Mônaco dos últimos tempos aos bons pilotos que temos correndo na Fórmula 1. Isso dito, né, esqueçam a corrida, que realmente não foi muito boa, aconteceu aquilo que muita gente estava esperando que poderia acontecer nas primeiras provas do ano, lá no Bahrein, em Imola, em Barcelona, em Portugal, que era um mergulho da Mercedes na decadência, no abismo da mediocridade. Isso não aconteceu. Não aconteceu. A Mercedes fez uma má. Se eu tivesse de escrever isso, eu iria escrever U''A, má. Né? A gente não deve escrever uma má. Tem um nome disso aí, eu não sei qual que é, mas eu já escrevi com apóstrofe algumas vezes, é muito chique, né? Então a Mercedes fez uma má pré-temporada e se recuperou, claramente se recuperou da má pré-temporada, começou o campeonato ganhando, tá lá com 1 pontinho só atrás da Red Bull. E outra coisa, tá muito claro para a Mercedes, inclusive, que a superioridade que ela tinha, que ela teve nos últimos, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, não se repete esse ano. Então, para ganhar, vai ter de suar, vai ter de lutar, vai ter de brigar, e é o que está fazendo, Eu, ontem, inclusive, domingo, na minha live, no meu canal no YouTube, que é concorrente deste canal aqui do Grande Prêmio, eu dei uma informação errada, falei que a Mercedes, pela primeira vez desde o início da era híbrida, em 2014, se via atrás no Campeonato Mundial de Construtores. Não é verdade. Em 2018, a Ferrari teve um comecinho de campeonato um pouquinho melhor. A Ferrari teve um comecinho de campeonato marcando mais pontos do que em 2018, hein? Do que a Mercedes, e no fim a Mercedes virou o jogo e foi embora. Então, essas derrapadas de início de temporada são muitas vezes esperadas. A gente lembra que o próprio Hamilton fazia 6 anos que não ganhava uma corrida de abertura do Mundial,
quando ganhou esse ano. Então até o esquentar o motor, entendeu? Leva um pouquinho de tempo e depois a Mercedes mostrou isso nos últimos anos, sai voando e ganha o campeonato com facilidade. Isso não vai acontecer esse ano, tá na cara, né? Tá na cara porque, como eu disse, como a Mercedes sabe, essa superioridade não é tão grande. E vou dizer outra, em Mônaco, a Mercedes já não contava com grande coisa. Tem sido assim nas últimas temporadas. A Mercedes não constrói um carro para disputar o Grande Prêmio de Mônaco, gente. Não faz o menor sentido correr uma prova de 170 km por hora de média, quando você tem um campeonato nesse ano de 23 etapas, algumas muito velozes, e nenhuma pista parecida com Mônaco. Não há pistas iguais a Mônaco, não tem. Então, se você tem de comprometer uma corrida no ano, gente, mas se a gente fizer isso aqui nesse carro, esse carro em Mônaco vai dar muito mal. Foda-se, entendeu? Uma corrida, não precisa. Então já se sabia que, a própria Mercedes sabia que em Mônaco as coisas não iriam andar muito bem. E ainda assim tinha a chance a equipe de ficar em segundo lugar com o Bottas tranquilamente, né? Não fosse o problema na porca da roda. Nossa, mas que absurdo, aconteceu um problema na porca da roda. Acontece, gente, carro de corrida. O Leclerc estava na pole, indo para o grid. Oh, não, ele falou, não. Dá vontade de chorar, né? Acontece, é carro de corrida, né? Acontece de vez em quando, acontece menos com as equipes melhores, é fato, mas acontece, pode acontecer. Então, por exemplo, se o Bottas faz aquele segundo lugar de domingo, a Mercedes continuaria na frente no Campeonato Mundial de Construtores. Bem na frente, inclusive, né? Porque seriam 18 pontos para o Bottas e você tira ponto do Pérez, que chegou em quarto e não chegaria em quinto. Então, a Mercedes estaria ainda bem na frente. O Hamilton, sim, esse fez uma corrida bem ruim, muito apagada. Não que largando em sétimo desse para imaginar que ele iria chegar em terceiro, segundo, fazer um pódio, milagroso, ali salvar alguns pontos. Não, porque Mônaco não permite muito dessas coisas. Mas, ainda assim, claro, a gente pode atribuir o resultado dele à péssima classificação, mas ainda assim teve gente que largou atrás dele e chegou na frente, né? Cito dois, o próprio Pérez e Vettel, que fizeram o seu trabalho direitinho, fizeram o undercut e ganharam posições na hora dos pitstops. A Mercedes ajudou muito, que chamou o Hamilton muito cedo. Aí o Vettel e o Pérez ficaram na pista, deram lá algumas voltas boas, 3, 4 voltas boas, e na hora que trocaram de pneu, trabalho rapidíssimo das suas equipes, voltaram na frente do Hamilton. Foi o que aconteceu. Então, a Mercedes teve um fim de semana muito ruim, sabe disso, vai discutir internamente o que aconteceu, né? Para falar o seguinte, para chegar à seguinte conclusão: olha, gente, ano que vem em Mônaco, vamos ver se a gente não faz tanta cagada, né? É mais ou menos isso. Porque agora, gente, nós temos outras corridas de características muito diferentes, muito diferentes. Tem Azerbaijão, a próxima. Tem aí, aliás, outro erro de avaliação no meu blog, eu achei que essa história não ia dar muita confusão, não ia dar muita briga, mas vai dar sim. Tem aí essa história da asa flexível da Red Bull, né? Que não é propriamente a asa, é a base da asa que flexiona, né, em linha reta. A gente viu em Barcelona, eu vi um vídeo que o Fábio Seixas postou no blog dele, e a asa da Red Bull, de fato, ela desce um pouquinho, alguns centímetros, talvez isso aqui é bastante para um carro de Fórmula 1, e aí ganha velocidade de reta. E a Mercedes não, a asa da Mercedes é concretada, é chumbada com concreto, né? Não mexe nem 1 milímetro. Então, o Toto Wolff tá puto com essa história, não dá para ficar aceitando. Agora a FIA diz que não, só vai valer, a gente só vai fiscalizar isso a partir do Grande Prêmio da França. Como assim? Que história é essa? Que história é essa? Se já sabe o que está acontecendo, já sabe o que não pode fazer, proíbe imediatamente, ou avisa imediatamente. Ó, gente, quem está fazendo isso aí está proibido, tá bom? Se a gente pegar na próxima corrida, já era. E vão deixar para depois? Poxa, que coisa mais estúpida, sei lá. Enfim, é isso. O Grande Prêmio de Mônaco não foi grande coisa em termos de corrida, mas foi muito boa a prova em termos de campeonato, porque botou o Verstappen na liderança pela primeira vez na carreira dele, primeira vez que um holandês lidera o campeonato mundial, né, de Fórmula 1,
E a gente viu uma boa Ferrari, né, fazendo o segundo lugar, a gente viu um grande desempenho do Lando Norris no terceiro, foi bacana, foi um grande prêmio bacana, como eu repito, pelo resultado, não pelo espetáculo em si, né? O drama do Bottas, o drama do Leclerc, sem dúvida, a má performance inexplicável do Daniel Ricciardo, o Vettel sorrindo, enfim, essas coisas acabaram sendo bacanas, mas não é um grande prêmio que entra para a história. Eu queria encerrar esse GP às 10 com palavrinhas sobre duas perdas, né, destes últimos dias, duas mortes marcantes, né, no mundo do automobilismo. A primeira delas no domingo, a morte do André Ribeiro, pessoa muito gentil, pessoa muito querida do mundo do automobilismo, piloto que teve uma carreira curta, resolveu parar de correr rápido, né, aos 32 anos, depois de conseguir 3 vitórias na Indy, uma delas memorável, que foi a prova do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, a primeira vez que a Indy correu no Brasil, e foi ser empresário junto com o Roger Penske e tudo mais, e acabou morrendo de câncer sem ter avisado quase ninguém que ele estava vivendo, passando por esse problema, né? Então, um abraço carinhoso aqui para a família dele, para os seus amigos, e fica aqui uma lembrança do piloto que sorria, né? O André Ribeiro estava sempre com um sorriso no rosto, era uma pessoa muito educada, muito para cima, foi mesmo um choque, né? E nesta segunda-feira, nós tivemos a notícia da morte de Max Mosley, gente. Max Mosley, aos 81 anos de idade, ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo, ex-dono da March, enfim, uma figura que foi muito marcante nesses últimos anos na construção da Fórmula 1 pós-Jean-Marie Balestre, sabe? Na tentativa de modernizar a Fórmula 1, de atrair equipes novas. Ele também passou por um escândalo de cunho sexual, não sei se vocês se lembram, isso aconteceu, que ano que foi, gente? 2012, talvez? Acho que foi por aí. Eu lembro que eu estava em Córdoba, no Mundial de Rally, lá na Argentina, quando estourou aquele escândalo, fotos que vazaram na imprensa e tudo mais. O Max Mosley tinha uma personalidade bastante controversa em algumas coisas, né? Tinha um passado, principalmente do pai dele, ligado ao nazismo, umas histórias bem interessantes e ricas do ponto de vista biográfico, né? Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção no Max Mosley foi a sua educação também, britânico puro, né? Muito diferente do Balestre, que era um troncho, e do Bernie Eccleston, que sempre foi um cara meio cínico e meio espertinho, sabe? Aquela coisa do Bernie. A gente teve esse triunvirato, né? Nos últimos anos aí, Balestre, Bernie e Mosley. E o Max Mosley, depois, mais tarde, agora o Jean Todt, que já é uma outra linha de pensamento e de atuação. Mas o Max Mosley, ele sempre me chamou a atenção pela lógica do seu raciocínio. Quando você ouvia o Max Mosley falando sobre qualquer assunto, regulamento, relações da Fórmula 1 com as montadoras, com a indústria automobilística, aspectos esportivos do campeonato, aspectos técnicos do campeonato, quando você ouvia o Max Mosley falar, era muito difícil contestar os seus argumentos, muito difícil. Ele era um cara pautado realmente pela lógica e, enfim, tá aqui, eu tô lendo aqui a notícia no Grande Prêmio, que eu recuperando a notícia de ontem, né? Max Mosley nasceu em 1940, filho de Oswald Mosley, líder da União Britânica fascista, né? Isso que ele acabou carregando um pouco desse legado espúrio do seu pai, mas ele foi aqui presidente da FIA em 1993, eleito em 1993, sucedendo, como eu disse, o Balestre, e foram muitos anos, foram 16 anos, até o fim de 2009, quando ele passou o bastão para Jean Todt. É isso, registradas estas duas mortes, né? Todas elas são sempre muito tristes e enfim, vamos em frente, vamos tocando, porque falar de morte nesse país aqui é falar de 2.000, 3.000 por dia, já tem mais de um ano, né?
e de um número que deve chegar perto das 500 mil pela Covid nos próximos dias. E aquela coisa tosca, asquerosa, cebosa, nojenta, fedida, purulenta, está aí passeando de motocicleta no Rio de Janeiro, junto dos seus amigos milicianos e sob os aplausos da classe média carioca, que também adora uma milícia, né? Banda de gente escrota dos infernos, que deu esse espetáculo dantesco, triste, deprimente, no domingo, no Rio de Janeiro. O Rio, cidade tão linda, cenário tão bonito, né? Infelizmente se emprestando o seu cenário para aquele bando de gente saída do esgoto, aquele bando de zumbi, aqueles velho brocha de motocicleta, aquela coisa horrível. Olha, vamos nos livrar disso. Ah, você só fala de política. Olha, até que aqui eu falo pouco. Se vocês querem querem me ouvir falar de política, é só ir lá no meu canal também, nos Fórmula Gomes, depois dos grandes prêmios, dos treinos, e também no famoso Bem Merdinhas, que foi ao ar ontem, segunda-feira à noite. E se vocês perderam, vão lá no meu canal também e assistam, né? Porque isso que eu falei agora é só um pouquinho, só para não incomodar a tradicional família brasileira. Tchau. Boa semana, até a próxima, até o próximo GP às 10. Valeu.